11 de setembro de 2017. Contra-ataque funciona e Santos bate o Corinthians na Vila Belmiro. Em jogo marcado por muita reclamação, Atlético Mineiro e Palmeiras ficam no empate no Independência. São Paulo cede empate para a Ponte e situação do tricolor segue complicada. E ainda os gols pelo Brasil e pela Europa e o 16º Grand Slam conquistado por Rafael Nadal. Olá, boa noite. O líder Corinthians tropeçou pela terceira vez em 4 partidas nesse retorno. Ontem, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, o time de Levir Coupe aproveitou uma das principais armas corintianas nesse campeonato, o contra-ataque, para bater o timão por 2-0. Confira os gols desse duelo na narração de Celso Cardoso. Aí o Bruno Henrique foi na velocidade para fugir do Fagner e ganhou. Ainda Bruno Henrique, tem Ricardo Oliveira livre na área, cortou a zaga, olha só o Lucas Lima chegando. A bola sobrou, livre pro Lucas Lima marcar. E aí o Santos pode matar o jogo. O Santos pode matar o jogo. Olha o Bruno Henrique, na cara do gol, Ricardo Oliveira. Para matar o jogo, para acabar de vez. Vitória santista na Vila, 2-0 sobre o Corinthians. O resultado não é o que a gente veio buscar, a gente veio para buscar a vitória. Em erros assim de passe, o Santos acabou construindo a vitória aqui dentro. Gostei até, a gente criou oportunidades, infelizmente não fizemos. É um segundo turno que a gente não esperava e a gente tem que melhorar se a gente quer algo no campeonato. No conjunto nós vencemos. Foi com méritos, vencer um clássico dessa maneira, joga todo mundo para cima e principalmente salva a nossa viagem, cara. Se viaja para o Equador com uma derrota, olha o peso que é. Então agora se viaja com uma vitória, se renova as energias, todo mundo fica feliz e já estamos pensando agora na Libertadores. Tomara que o time siga nessa batida. Gente, o primeiro turno nosso foi fora do normal, né? A gente tem que ser inteligente. O Grêmio também agora em 4 jogos fez 4 pontos, né? 1 ponto a mais do que nós. A gente virou o turno com 8 pontos de vantagem, hoje tem 7. Os adversários sabem de nós e nós sabemos dos adversários também. Futebol é um estudo constante, né? Eu fico ali o dia inteiro no CT para buscar informações e para passar para os atletas. Esse começo de segundo turno não está sendo esperado, mas a gente vai melhorar. Só para completar, o jogo de hoje muda alguma coisa da programação para o jogo de quarta contra o Racing? Ninguém vai ser preservado? Não é momento disso. Vou brigar pelas duas competições até o fim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e está certíssimo o nosso Fábio Carilli. O Corinthians ficou 15 dias sem jogar. Qual o sentido de poupar jogador agora contra o Racing na quarta-feira? Mas isso é assunto para a gente falar no decorrer da semana, já projetando esse jogo, esse duelo pela Copa Sul-Americana. Sobre o jogo de ontem, o Corinthians realmente não jogou mal, mas também não jogou bem. Até criou umas oportunidades, não fez, o Romero estava num dia infeliz. O time, de maneira geral, estava num dia infeliz, exceção feita ao Cássio. O Cássio, se não fosse o Cássio, o Santos talvez tivesse aberto 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Corinthians estava ligeiramente melhor, aí o contra-ataque e o Bruno Henrique, que está jogando muito, deixou o Fagner na saudade, e o Santos fez 1-0, e quando o Corinthians estava tudo aberto tentando empate, fez 2-0. Com méritos, com justiça. Agora, não há por que se desesperar. O segundo turno do Corinthians realmente é pífio, né? Uma vitória em 4 jogos, 3 pontos em 12 disputados. Ainda assim, o aproveitamento do Corinthians no campeonato é superior a 70% e mantém uma diferença de 7 pontos, que é uma diferença significativa. Então, o Grêmio vai ter que jogar muito, o Santos vai ter que jogar muito, quem vem atrás, o Palmeiras vai ter que jogar muito, e o Flamengo, para conseguir alcançar o Corinthians. Então, ainda existe uma gordura, ainda existe, sabe, uma tranquilidade.
Poderia ser maior, é verdade, mas 7 pontos o Corinthians pode administrar. O futebol melhora? Isso aí é uma questão de sequência de partido, que não pode é perder a cabeça, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulinha. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Eu espero que não comece a encher o saco do Fábio Carille, que deixa ele trabalhar em paz. Aquilo que aconteceu no primeiro turno foi anormal e ele mesmo admitiu isso, mais de 90% de aproveitamento não existe. O Corinthians caiu bastante, é claro, também está anormal no segundo turno, 4 jogos, 3 derrotas, mas as coisas vão se estabilizar. E se estabilizando, o Corinthians ganha o título, porque não tem ninguém jogando nada, está tudo mais ou menos ali, não tem nada do outro mundo, não. O Corinthians estava vivendo um momento de extrema felicidade, jogava mais ou menos, ganhava, jogava mal, ganhava, jogava bem, ganhava, está ganhando toda hora, estava dando tudo certo. E agora a maré virou, isso é normal. Mas dentro de uma estabilidade, de uma média, não tem como tirar 7 pontos. E não tem nenhum time, nada, ninguém está jogando nada, está tudo, né? Tem alguns times menos ruins e aqueles muito ruins, são aqueles 12 últimos que merecem ser rebaixados. Então acho que o Corinthians tem tranquilidade, só o Corinthians pode quebrar essa tranquilidade, que não deixem isso chegar na comissão técnica, deixa o Carille trabalhar em paz, que o Corinthians será campeão sem nenhum problema. Perfeito. E a nossa enquete de hoje tem a ver com essa sequência ruim do Timão no retorno, com 3 derrotas em 4 partidas. A pergunta dessa segunda é para saber se o Corinthians vai conseguir se sustentar na ponta da tabela, sim ou não. Participe através do site gazetesportiva.com. E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim, eu acho que vai sustentar sim, não vejo por que, né, imaginar uma queda. É normal, acontece com todos os times, mas o Corinthians tem um padrão de jogo, tem um esquema, sabe, já assimilado, uma fase ruim. Na verdade, poderia ter acontecido isso no começo do turno passado, mas não aconteceu, Flávio. E o São Paulo, hein? Após abrir 2-0 no placar, o tricolor tomou o empate da Ponte Preta no Morumbi lotado na noite do último sábado. E não é só isso. O técnico Dorival Júnior ainda vai ter que contornar o clima de mal-estar entre Cueva e Rodrigo Caio após a entrevista coletiva do zagueiro na semana passada. Hernanes autorizado, correu, bateu, é gol! Gol do São Paulo! Hernanes na rede! Lá pra dentro. Saiu a Aranha, saiu mal, o toque, o gol! Gol! Mais um escanteio, Sidão na confusão, bate, rebate, Sidão largou de novo, ficaram pedindo um toque, o árbitro manda seguir, deu pênalti. O árbitro dá penalidade máxima, um bate, rebate dentro da área. Vem Danilo, Sidão no meio do gol, Danilo correu, bateu, é gol. Gol da Ponte. Danilo na rede. Olha o cruzamento lá pra dentro, todo de cabeça e o gol! Gol da Ponte! Escanteio bem batido para o meio da área, ninguém subiu. Após o jogo, foi solicitado que Cueva conversasse com os repórteres presentes aqui na zona mista. O peruano, porém, disse que quem conversaria com os repórteres seria o zagueiro Rodrigo Caio, que na última semana questionou o peruano, dizendo que o atleta precisa se ajudar. Fato é que quem comentou isso foi o técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Esse daí é um fato que eu estou conhecendo agora. Grupo rachado eu acho que não existe. Não tem isso não. Em momento nenhum você viu um grupo rachado hoje, você viu um grupo buscando, jogando, querendo, fazendo o resultado. E a partir do momento do pênalti e da expulsão, o jogo mudou completamente. Agora esse fato aí, ele vai ser trabalhado internamente, se é que houve. Ele vai ser trabalhado internamente e não é necessário você expor profissionais, isso resolveremos lá dentro.
Bom, vai entrar o link agora? Podemos falar agora do São Paulo rapidamente, antes de aguardando aqui alguma orientação. O Dorival, obviamente, ele vem a público e diz, não tem grupo rachado, mas tem. A declaração do Rodrigo Caio, que é o capitão hoje, né? Eu acho que faz algum sentido, mas expôs o Cueva, e o Cueva se achou no direito de se sentir melindrado por isso. Eu acho que está tudo dentro do esquema. O Cueva jogou muito no meio de semana. Entrou aos 45 do segundo tempo contra a Ponte Preta. Também não precisava disso. Ou põe antes ou nem põe. Agora, bom, vamos para o Gavini, depois a gente volta a falar do São Paulo. Vamos. E o clima realmente não está nada bom no São Paulo. Depois do entreveiro público entre Cueva e Rodrigo Caio, hoje teve reunião fechada apenas entre os jogadores. Por isso, nós vamos falar ao vivo com o repórter Fernando Gavini, que está lá no CCT da Barra Funda. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. Estou aqui à beira do gramado do CT do São Paulo, porque acabou de terminar nesse momento o treinamento. Treinamento esse que começou muito atrasado. Estava marcado para as 3h30 da tarde, mas a entrada nossa da imprensa só foi liberada às 5h15. Então o treino durou realmente pouco tempo. Os jogadores agora pouquinho deixaram o gramado, foi pouco mais aí, quase 1 hora, não chegou a dar 1 hora de atividade, porque é exatamente como você pode ver aí, a luz caiu, não tem como seguir o treino aqui no CT do São Paulo, não tem iluminação nos campos. O detalhe é o seguinte, foi um dia para lavar roupa suja aqui no São Paulo. Primeiro houve uma reunião pela manhã entre a diretoria, a comissão técnica, para seguir o andamento da rotina do clube, para ver o planejamento para a sequência desse Campeonato Brasileiro do São Paulo. Aí, quando os jogadores se apresentaram, houve uma conversa entre os dois jogadores, entre o Rodrigo Caio e o Cueva. Conversaram a sós. Logo depois disso, veio a comissão técnica, juntou os jogadores e iniciou uma reunião. Na sequência, a pedido dos próprios jogadores, a comissão técnica, a direção, todos se retiraram e aí a conversa ficou apenas entre os jogadores. Durante um longo período, a maior parte do tempo em que ficamos lá de fora, 1 hora e 45 minutos de atraso por conta dessa sequência de reuniões, a grande maior parte do tempo foi a reunião que ocorreu entre os jogadores, conversando sobre o que pode ser melhorado aqui no São Paulo para tentar escapar do rebaixamento. São Paulo está a 2 rodadas na 19ª posição, no penúltimo lugar, à frente apenas do Atlético Goianiense, e a 11 rodadas na zona de rebaixamento no total. Quer dizer, já superou aquele time de 2013 que tinha ficado 10 rodadas na zona de rebaixamento. Depois o Muricy chegou, reagiu e acabou tirando o time do risco de rebaixamento. São Paulo já terminou em 9º lugar naquele ano. Agora parece que a situação está mais complicada e a sequência de jogos do São Paulo é bastante difícil. Só para dizer de cara, o próximo jogo é contra o Vitória, adversário direto na briga para escapar do rebaixamento, e depois o clássico contra o Corinthians. 2 jogos muito difíceis e o São Paulo não pode mais perder tempo. Precisa começar a reagir se quiser escapar dessa zona de rebaixamento. Eu sou o último nesse momento que vou deixar aqui o gramado do CT, onde acabou de acontecer o treino. A maior parte dos jornalistas já subiu e daqui a pouquinho eu volto com a entrevista coletiva. Até agora, até esse momento, não há informação de quem será que vai falar com os jornalistas no dia de hoje. Mas acredito que ainda vai dar tempo para mostrar ao vivo no programa, ainda ao vivo, a entrevista coletiva que for acontecer aqui no São Paulo. Michele. Obrigada. E aí, vocês têm alguma coisa para comentar? Então, temos sim. Aliás, você está até falando Paulinha, antes do Gavini falar. A roupa suja foi lavada, os jogadores, sabe, o Rodrigo Caio tem todo o direito mas até mesmo no dia, quando eu vi a declaração do Rodrigo Caio, eu achei que ele expôs o Cueva. Desnecessário. Era algo para se tratar internamente, por mais que ele tenha sido sincero. O Cueva não gostou e aí o mal-estar existiu. Não acho que isso tenha interferido na performance do time contra a Ponte Preta. Acho que o São Paulo padece mesmo de um problema psicológico. Abre 2-0, Flávio, contra a Ponte Preta, um adversário direto para não cair. E aí cede o empate em casa. Não é nenhuma novidade isso. São Paulo tem feito isso rotineiramente. Não cria um neologismo, não existe, né? Rotineiramente no Campeonato Brasileiro. Não, e a Ponte, ela tomou 2-0 do Atlético Goianiense e tomou 3. Ela não reage contra ninguém. A Ponte não é irreagível, já que você quer. Não reage contra ninguém. Ou seja, o São Paulo está perdendo para qualquer time que faça um golzinho nele. Então a Ponte fez o gol e ela estava mortinha, não tinha dado um chute no gol no primeiro tempo. Quer dizer, o São Paulo mesmo está se matando sozinho.
Eu acho que a boleirada precisa conversar mesmo e ter um pouquinho de vergonha na cara, né? Porque bola que é bola, eles não estão jogando, né? Que me conste, né? Com toda a incompetência da direção de São Paulo, que é magnânima em ruindade, parece que os salários estão em dia. Então os caras pelo menos têm que jogar com a bola. E o Cueva, em vez de ficar com mimimi, é melhor ele prestar atenção no que ele posta em rede social, que ele posta enchendo a cara, bêbado, ele se nega a usar o GPS na hora de treinamento. Precisa ser mais responsável, precisa ser mais profissional. Quem paga o salário dele é o São Paulo, não é a seleção do Peru. Ele tem que jogar pelo São Paulo, não pela seleção do Peru. Que jogue lá, mas lá é complemento. A obrigação dele é com o clube. Então ele tem que ser mais responsável. E o Rodrigo Caio pode até ter passado, eu acho que não, mas pode até ter passado tempo respeitando a tua opinião, mas ele é profissional, sim, ele é sério. Ele está até demorando demais para ir embora. Já deveria ter ido embora, vai estar esperando o trem passar. O bonde passar toda hora, ele não está aproveitando. Agora, o Cueva tem sido irresponsável, péssimo profissional. Pô, o cara posta foto, ele não está nem aí com o São Paulo. Tem que ser cobrado, sim. Eu acho que está na hora de ser profissional. Então vai embora. Paga a multa para o São Paulo e vai embora. Eu só acho que essa cobrança tinha que ser feita internamente. Pode ser, mas né? Que ele não tem sido responsável, não tem. E eu não sei se ele se acha um grande jogador, não, mas com essa camisa do São Paulo, 10 que ele usa, né? Olha, já jogaram Pedro Rocha, já jogou Raí, já jogaram alguns caras que ele não teria condição de limpar a frieira dos caras. Então, baixa a bola, moleque. Você é só um jogadorzinho de uma seleçãozinha peruana. Ah, só mais um detalhe importante. É que o Gavini falou que em 2013 o Muricy salvou São Paulo e tal. Já tem conselheiro querendo a volta do Muricy. Só espero que o Muricy não caia nessa tentação. Esquece. Muricy não trabalha com o Leco. Quando ele era treinador, ele foi derrubado pelo Leco. Ele não esquece nenhuma chance. Zero. Bom, no sábado, Atlético Mineiro e Palmeiras terminaram empatados em 1-1. Mas o que chamou mais atenção no duelo foi a arbitragem de Leandro Pedro Voaden, que anotou 3 pênaltis na partida e expulsou 2 jogadores do Verdão. O Palmeiras foi até o estádio Independência enfrentar o Atlético Mineiro e saiu na frente com o atacante Daverson. Ele recebeu o passe de William pela esquerda e tocou rasteiro na saída de Vitor, 1-0. No final do primeiro tempo, Luan puxou Leonardo Silva dentro da área. Pênalti para o Galo. Na cobrança, Fábio Santos chutou alto e empatou o confronto. Final, 1-1. Começamos o jogo melhor que o Atlético, uns 15, 20 minutos controlando melhor o jogo. O Atlético, desse momento em diante, passou a encontrar um espaço no nosso lado direito defensivo, criou por ali algumas jogadas, tomou conta do jogo, o Luan flutuava bem por dentro, fazendo um homem a mais no meio, e o Atlético dominou até que nós fizemos o gol no momento em que a gente não estava melhor. Mas fizemos o gol e aí passamos a controlar de novo a partida, quando tivemos o segundo cartão amarelo do Luan, a expulsão, e o gol do Atlético, né? E aí acaba o primeiro tempo, você joga 50 e poucos minutos com um homem a menos, e nós nos organizamos, eu acho até que a gente jogou bem, quem sabe até um pouquinho melhor do que quando estava com 11, o time se encaixou bem, e perdemos o segundo homem, que foi o William, e aí com 9, você ainda com organização, não tomamos aquele sufoco que qualquer momento a bola vai entrar, só no finalzinho, nas últimas 2 bolas, ali aos 43, 44. É um ponto assim que ele não vai te acrescentar muito em termos de tabela, mas ele vai te dar alguma coisa importante em termos de confiança para a sequência do campeonato. Então, se a gente hoje não conseguiu somar 3, dentro do que foi o jogo, somou 1, e de maneira importante, que vai nos dar confiança para dar uma arrancada agora. Ô Flávio, você achou que foi injusta? Ou foram injustas as expulsões? Achei que o Valdívia poderia ter sido expulso também. Agora, mais do que qualquer coisa, foi um jogo muito feio, né? 1-1 tá bom, tá tudo certo. É um divisor de águas, talvez, para o Palmeiras ganhar mais moral. Olha, eu posso, né? A circunstância do jogo levar o Palmeiras a uma superação que a gente não tem visto no time esse ano. Isso aí. É uma verdade. Ano passado ele tinha momentos em que não jogava bem. O segundo turno do Palmeiras não foi bom, mas ele se superava. Então, de repente, aí pode ser uma situação nova, né? Um time acreditando mais nele. Tomara que seja assim, né, Celso? Está na hora. Está na hora, sim, sem dúvida. Aí a gente vai poder rever também alguns lances, os pênaltis. Para mim também, acho que os pênaltis... É que tem árbitro que não tem coragem de marcar, né? Ele marcou, tal, enfim. As expulsões do Palmeiras foram justas. Eu acho que a do Valdívia também concordo que poderia ter sido expulso.
De qualquer forma, não há o que reclamar da arbitragem, não. Para o Palmeiras, o feito foi fantástico. Você conseguir empatar um jogo com 2 homens a menos, boa parte do segundo tempo, aí há de se reverenciar, que seja um divisor de água, sem dúvida, que o Palmeiras está devendo na temporada. Mas acho que o Libertadores vai conquistar. Então, esse aqui é o ponto. É fundamental conseguir a fase de grupos. Porque se ele tiver que fazer pré-Libertadores, agora são 2, esse ano já foi, né? Foi. São 2 etapas, ele não vai ter pré-temporada. Botafogo pegou Colo-Colo, pegou Olímpia. Isso. Então, existe ele não vai ter pré-temporada. E o grande problema do Palmeiras esse ano foi ter colocado um técnico que fez a pré-temporada e trocar de técnico de filosofia no meio. Custou caro e pode custar caro o ano que vem de novo. Então, se é que eles vão manter o Cuca, né? Que até isso não se sabe direito, né? Espero que se trace uma linha de trabalho e pode passar por terminar o ano bem. Acho que seria legal, seria importante. Muito bem. Mais 6 jogos movimentaram o Brasileirão nesse final de semana, com destaque para as vitórias de Avaí e Vasco, que subiram na tabela. Já a Chapecoense vive um momento complicado. Na zona de rebaixamento do campeonato, a Chape perdeu para o Cruzeiro ontem em casa por 2-1 e anunciou nessa segunda a demissão do técnico Vinícius Eutrópio. Vamos aos gols, né? Melhor. No retorno a São Januário, o Vasco venceu o Grêmio pelo placar mínimo. O jovem Matheus Vital marcou o gol que impediu a aproximação do Grêmio ao líder Corinthians. Na Arena da Baixada, clássico estadual entre Atlético Paranaense e Coritiba. E foram os visitantes que saíram na frente com o zagueiro Werley. No final da partida, Felipe Gedós cobrou o pênalti no cantinho e empatou o confronto, 1-1, placar final. O Sport recebeu o Avaí na Ilha do Retiro e perdeu mais uma. Aos 26 da primeira etapa, Júnior Dutra se antecipou à marcação e marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Avaí deixou a zona do rebaixamento depois de 3 meses. No Barradão, Vitória recebeu o Fluminense e saiu na frente com Neilton, batendo o colocado na saída de Júlio César, 1-0. No início do segundo tempo, o Wendel pegou o rebote do goleiro Fernando Miguel e empatou a partida, 1-1. No finalzinho do jogo, Henrique Dourado cobrou o pênalti com categoria e virou o placar. Mas aos 48, o zagueiro Canu tocou de cabeça e fechou a conta, final 2-2. Gol só no segundo tempo no clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. Aos 10 minutos, Igor Rabelo cabeceou na trave e no rebote, Roger apareceu para empurrar para dentro. 1-0 Botafogo. Aos 23, de novo Roger. Bruno Silva cruzou rasteiro pela direita e o atacante se antecipou para marcar o segundo do Fogão e encerrar um jejum de 2 anos sem vencer o rival. E na Arena Condá, Rafinha recebeu na esquerda, cortou o marcador e abriu o placar para o Cruzeiro diante da Chapecoense. No segundo tempo, Raniel, mesmo sem ângulo, pegou o rebote de Jandrei e ampliou o placar, 2-0. Aos 38 da etapa final, Túlio de Melo descontou para a Chape de cabeça, mas já era tarde, 2-1 Cruzeiro, placar final. E chegou a hora de ver como ficou a classificação do campeonato. Lembrando que hoje, às 8 da noite, o Atlético Goianiense encara o Bahia, em Goiânia, no fechamento da 23ª rodada. Mesmo com a terceira derrota no retorno, o Corinthians segue líder com 50 pontos. Na segunda posição está o Grêmio, com 43. O Santos se aproximou com a vitória no Clássico, chegando aos 41 pontos. Em quarto está o Palmeiras, com 37. O Flamengo em quinto, com 35. E o Cruzeiro em sexto, com 34. O Botafogo também tem 34, mas perde nos critérios de desempate. Fecham a nossa primeira tela com os 10 primeiros times, 3 times, Vasco, Atlético Paranaense e Fluminense, todos com 31 pontos. Abrindo a segunda página, Atlético Mineiro com 30 pontos, Sport com 29, Ponte e Avaí com 28, Coritiba com 27 e Bahia com 26. Abrindo o Z4 está o Vitória, também com 26, Chapecoense com 25, São Paulo com 24 e na lanterninha o Atlético Goianiense com apenas 18 pontos. E aí? A rodada não foi muito boa para o São Paulo não, apesar de um empate do Coritiba e também do Vitória, que poderia, em caso de vitória do Coritiba e vitória também do Vitória, a situação do São Paulo se agravaria ainda mais.
Mas a situação da tabela, Flávio... A vitória do Bahia hoje pode ser um problemaço. Um problemaço. E tudo indica que o Bahia vai vencer. Porque é lá em Goiânia. Em Goiânia talvez engrossa um pouquinho, mas é que o Bahia também não é... É a tua história, né? Tem muito time ruim, né, Celso? Claro. Então, a gente fala, o São Paulo não está nada bem. Mas tem muito time ruim, né? Se o São Paulo conseguir vencer o Vitória, empurra o Vitória lá para baixo e ele ganha o fôlego. E se perder? Esse é o ponto, né? Porque... A propósito, disse que tinha torcida organizada pedindo reunião também com o dirigente e com o jogador de São Paulo. Quem? Pois é, de torcida organizada. Eles não foram trabalhar hoje? Não sei, estão querendo uma reunião com o grupo de jogadores de São Paulo com a diretoria. Hoje. O trabalho deles é ser torcida. Não sei se a reunião foi confirmada ou não. Pegar alguma grana e tal. Não dá palavra para vagabundo, né? Aí já é demais. São Paulo já está com tanto problema, ainda vai ter que atender vagabundo. Aí é demais para minha cabeça. Não, e também não sei o que resolve, né? A torcida organizada se reunir com o jogador. Nada. Resolve. Agora, por outro lado, independentemente de organizado ou não, o São Paulo não pode reclamar da torcida. Tem muita torcida que abandona o time na primeira divisão e só vai dar apoio na segunda. Aí na segunda começa a lotar estádio, fazer aquela comoção para o time voltar para a elite. O São Paulo está com uma ótima média de público. Tinha 40 mil contra a Ponte Preta, tinha 50 mil lá outro dia. Então a torcida está fazendo a parte dela. Isso é baratinho também, né? Não importa, mas está fazendo. Tem outra coisa, não tem nada que se faça por esse preço. Mas está ali, está comparecendo. Não, tá bom, não entendo. Mas não tem nada, você não consegue fazer nada com o valor do ingresso. Nada. Não dá para ir no cinema, não dá para comer esfirra, nada. Mas o apoio. O ingresso é mais barato que qualquer coisa. O apoio está ali. Pela Série B do Brasileirão, a 23ª rodada protagonizou a volta do América Mineiro ao topo da tabela. Confira os destaques da segundona. A 23ª rodada da Série B teve o retorno do América Mineiro ao topo da tabela. A vitória por 1-0 sobre o Paysandu fora de casa deixou a equipe com 44 pontos. 2 à frente do Internacional, que visitou o Juventude em Caxias do Sul e voltou com uma derrota na bagagem. O Colorado permaneceu com 42 pontos e teve sorte que os outros times do G4 também não foram felizes na rodada. O Vila Nova empatou e segue com 39 e o Ceará perdeu e estacionou nos 37. Estão abertas inscrições para a 93ª edição da São Silvestre. Para fazer o cadastro, é só acessar o site gazetesportiva.com e lá seguir os passos necessários. Lembrando que as vagas são limitadas em 30 mil pessoas e tem muita gente querendo participar. E olha que essas pessoas correm, então corre de verdade, porque essa prova é a prova de rua mais famosa do Brasil. Então não perca tempo e vai lá se inscrever. Bom, agora tênis. Final de semana de decisões no Aberto dos Estados Unidos. Na chave feminina, a norte-americana Sloane Stephens fez a alegria da torcida local ao faturar o primeiro Grand Slam da carreira. Já na chave masculina, o espanhol Rafael Nadal confirmou o grande momento da temporada. Faturou o tricampeonato e ampliou a vantagem na liderança do ranking mundial. Em Nova York, a final feminina foi protagonizada por 2 estreantes e a mais velha delas sobrou em quadra. Com 24 anos, 2 a mais que a compatriota Madison Keys, Sloane Stephens mostrou incrível poder de recuperação após passar por uma cirurgia no pé direito e ficar 10 meses sem jogar, o que fez com que ela despencasse no ranking. Assim, em apenas 1 hora, o primeiro título de Grand Slam veio com a tranquila vitória em sets diretos, 6-3 e 6-0. Com o resultado, a americana Sloane Stephens, que há 5 semanas era a número 957 do mundo, subirá agora para a 17ª posição. Já na decisão masculina, a lógica prevaleceu. Diante do sul-africano Kevin Anderson, Rafael Nadal mostrou segurança durante todos os momentos do jogo e, sem ser ameaçado, não deu chances ao adversário. Vitória por 3-0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-4. A atual número 1 do mundo, o espanhol levantou pela 3ª vez a taça do Aberto dos Estados Unidos e chegou ao 16º título de Grand Slam da carreira. Aí é outro fenômeno do tênis, né? Varreu. Foi brilhante o Nadal. 3º título para quem era, sabe? O rei do saibro, tal. Então, um tenista completo. São números de respeito. 16 títulos de Grand Slam realmente é um número muito alto e, sem dúvida alguma, foi uma bela campanha nesse final de semana.
No Corinthians, hoje foi dia de lamber as feridas após a derrota no clássico contra o Santos. Mas não há muito tempo para lamentar. Quarta-feira tem Racing pela Copa Sul-Americana na Arena de Itaquera. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. Depois de um primeiro turno considerado fora do normal, com 47 pontos ganhos, um retorno com apenas 3 conquistados em 12 disputados. O goleiro Cássio, que foi destaque do Corinthians na derrota para o Santos, comentou com serenidade o atual momento do clube no Campeonato Brasileiro. A gente não está feliz, lógico, a gente ficou muito chateado ontem com a derrota, mas isso até ontem. Hoje já tem que virar, assim como nós, quando viemos ganhando, não ligávamos não, mas pensávamos jogo a jogo e em vitória, esquecíamos que nós tínhamos conquistado as vitórias antes, eu acho que na derrota também. E o futebol a gente está sujeito, assim como a gente ficou 30, 40 jogos sem perder, eu acho que todas as derrotas a gente não pode encarar como um bicho-papão, alguma coisa, até porque o grupo é muito bom, o ambiente é bom. Ontem, depois da derrota também o grupo a gente já se cobrou, já conversou que nós tínhamos que melhorar, tínhamos que crescer e deixar de lado. Acho que não pode criar dúvidas sobre o nosso potencial, só onde a gente quer chegar. A gente sabe que a gente pode chegar longe, mas tem que saber que é com muito empenho, dedicação, trabalho, absorver, tentar melhorar as coisas que não estão dando certo para ir em busca de pontos e vitórias. E o Corinthians vai aproveitar a pausa no Campeonato Brasileiro para se concentrar em outra competição. Nesta quarta-feira joga em casa contra o Racing da Argentina no jogo de ida pela Copa Sul-Americana. Uma equipe de tradição, uma equipe de muito respeito no cenário sul-americano, uma equipe que vem disputando os campeonatos Libertadores, Sul-Americanas já com uma boa frequência, sempre vem contratando jogadores, sendo um time bem consistente. Para ser bem honesto, a gente não recebeu, vai começar a receber a partir de hoje lances da equipe do Racing, até porque nosso foco era a equipe do Santos, então a gente trabalha jogo a jogo, mas vai ser um grande jogo, lógico que por 22 derrotas acredito que possa ter uma pressãozinha a mais, mas nós temos que estar concentrado, focado no nosso objetivo é sair vitorioso e se possível sair vitorioso sem tomar gol em casa, a gente leva uma vantagem um pouco maior. Para este jogo, o lateral esquerdo Guilherme Arana ainda não foi liberado pelo departamento médico e segue como desfalque. Nesta terça-feira, o técnico Fábio Carilli define o time titular que enfrenta o Racing em Itaquera. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Não acho que a queda de rendimento do Corinthians tenha a ver com a falta do Arana. Mas, por outro lado, há de se reconhecer que ele faz muita falta. Eu acho até que o Marcel jogou bem ontem contra o Santos. Mas é diferente, né? Outro tipo de jogador. Assim, para você ganhar do Atlético Goianiense e do Vitória, você não precisa do Arana, reconheço. Mas é muito difícil você quebrar linhas se você não tiver alguma coisa além de um bom sistema. E o Arana ajudava muito a quebrar essas linhas. Eu acho que isso faz diferença. Com cruzamentos precisos para a área, né? Eu já falei, para mim ele é o melhor jogador do campeonato até agora. Para mim também. Mas o Corinthians vai ter que se virar. Ele não vai jogar de novo com o Racing. É só deixar tranquilo. Não encher a paciência. Sem começar se ninguém atrapalhar, se ninguém atrapalhar, vai sozinho. Tem a quedazinha, volta normal. Não tem ninguém com nível para tirar 7 pontos do Corinthians. O Corinthians não é muito melhor que ninguém, mas ele fez o primeiro turno muito melhor que os outros. Acabou, aí ele resolveu a parada. 70% de aproveitamento, 71, alguma coisa. Então, quer dizer, ele não é muito melhor que os outros. Não é, mas ele foi muito melhor que os outros. Aí decidiu o campeonato. É só não encher a paciência. Quem é o adversário? O Grêmio? O próprio Santos, quando jogou, estou falando adversário para ter sequência. Palmeiras? Flamengo? Não tem, é só esperar. Eu estou falando de um time que tem que tirar 7 pontos. Tem que ganhar 3 e o Corinthians perder 3. E isso ainda envolto em Libertadores América e tudo mais. O Grêmio tem jogo no meio de semana, tem a volta. O Santos tem um jogo agora no meio de semana também, tem a volta. E sobre o jogo com o Racing, a Sul-Americana não tem o mesmo glamour de uma Libertadores, né? Mas é um torneio também que você não precisa, você não tem muita, digamos, obrigação de ganhar. Se ganhar também não tem nada demais, né? Então joga com o que tem de melhor. São Paulo, Cueva falar ao vivo no CCT da Barra Funda agora. Vamos acompanhar. E a todo o grupo em geral, não? É isso mesmo, Paulinho, vamos ouvi-lo. Cueva, aqui, por favor. Eu queria 2 questões rápidas, por favor. A primeira, você está se sentindo pressionado até por outros companheiros?
E a segunda, qual foi o teor da conversa que vocês tiveram com o grupo inteiro? O que vocês falaram? Ah, mas eso no te puedo falar, ¿no? O segundo no te puedo falar. Lo primero que te puedo decir que si estoy presionado, es un club grande, entonces siempre va a pedir mucho. Pero acá estoy, ¿no? Voy a dar todo lo que tengo por Sao Paulo, por mis compañeros, por mi familia, mas lo conversado con el grupo son interno, ¿no? Son cosas internas, como que você fale com sua família, não lhe vou perguntar que eu falo com sua família. Obrigado. Cueva, aqui no cantinho, aqui, ó. Olha, você, é claro que você não quer dizer aí o teor dessa conversa que vocês tiveram todo o grupo, mas qual a importância desse tipo de coisa? De se juntar, de falar ali o que cada um pensa e tal, para a sequência e começar uma reação nesse campeonato? A importância é que sabemos na situação que estamos, ¿me entiende? Entonces, no adianta estar de repente en un momento de estar falando o haciendo cosas que no van a aportar al grupo. Entonces, es importante, sabemos las condiciones que estamos ahora, entendemos al torcedor también, pero el grupo, independientemente de todo lo que ha pasado en todo este tiempo, yo sé que en algún momento vamos a salir, ¿no? Sao Paulo es grande y no va a caer. Cueva, tudo bem? Boa noite. Tudo. Onde? Tudo, aqui ó. Olha. 2 perguntas, por favor. Aí tá, presente dele. Boa parte da torcida entende que você não é um cara dedicado ao São Paulo e que ficou assim principalmente após você não ter sido negociado na última janela. Queria que você falasse sobre isso, se é verdade, e se você tem sido cobrado pelos demais jogadores de um empenho maior. Cobrado por mis compañeros. A ver, la palabra cobrado no sé cómo aquí la piensen, ¿no? O sea, para mí cobrado es un cara que te diga las cosas directo, de buena manera, ¿no? Porque esto es así, un trabajo, el trabajo es de todo. Nosotros estamos defendiendo a Sao Paulo, tanto, voy a poner el ejemplo, ¿no? Mi persona, Rodrigo Caio, Lugano, Petro, Prato, todo el mundo defendemos a Sao Paulo. Tenemos un mismo objetivo. Entonces, creo yo que independientemente de quién jogue, no jogue, nosotros tenemos que trabajar juntos para un mismo lugar, ¿no? Que es primero salir de la zona de rebaixamiento y después pensar en otra cosa. A ver, si bien es cierto, se estaba falando mucho de que yo tenía una propuesta, que no estoy chateado por eso, porque no saí. Para mí eso es secundario, ¿no? Yo llegué acá a Sao Paulo porque quise, porque sé el club grande que es, porque sé lo que representa Sao Paulo. Ahora, independientemente de que venga una propuesta del extranjero, eso va a ser tratado internamente, ¿no? Pero nunca bajó mi rendimiento como se habla o se fala por un problema de esos, ¿no? Nunca fue así. Cueva? Oi. Uma torcida organizada do São Paulo nas redes sociais, você já está sabendo, quer marcar uma reunião com comissão, diretoria e jogadores. Os jogadores do São Paulo estariam dispostos a ter uma reunião com torcedores do São Paulo? Eu penso que están en su derecho. Los momentos duros también son de ellos, de los torcedores. Solamente que sea una conversación para sumar. Solo eso. Las conversaciones tienen que ser para sumar. Nada más. Bom, tá aí o Cueva falando um pouquinho do que aconteceu no dia de hoje do São Paulo. No comecinho da entrevista coletiva ele falou sobre a conversa que ele teve com o Rodrigo Caio. Segundo ele, tá tudo acertado entre os dois e, claro, a coisa ainda está muito longe de ser resolvida em relação à situação do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos no grupo, no discurso, a coisa está resolvida. Paulinha? Muito bem, agora é hora de ver o resultado da nossa enquete. A pergunta era para saber se o Corinthians vai conseguir se sustentar na ponta da tabela. E a resposta foi 59,49% disse que sim. Ou seja, vai se manter lá. É isso aí. Foi o que vocês comentaram, né? Concordam com a gente. 60-40 praticamente. 60-40.
Muito bem. E o programa de hoje fica por aqui, mas nós voltamos amanhã, a partir das 6 da tarde. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Tchau, boa noite, boa noite. Boa noite. Um abraço, até quarta, tchau.